Bom dia a todos. Estamos chegando aqui pela primeira vez na meditação online da Sahaja Yoga. Bom dia a todos os demais que já nos acompanham. É sempre um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. E meu nome é Ciro. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Sahaja Yoga, criada por essa senhora que você vê em sua tela, Shri Mataji Nirmala Devi, como uma forma bastante moderna e adaptada às nossas necessidades atuais, à realidade do nosso mundo moderno. Gostaríamos inicialmente de convidar a todos vocês que estão chegando pela primeira vez a conhecer um pouco mais do que é a Sahaja Yoga e, afinal de contas, qual o objetivo que nós estamos aqui, por que nós estamos transmitindo esse programa, que é gratuito e aberto a todas as pessoas, assim como o ensino da Sahaja Yoga é gratuito em todo o mundo. Nós temos uma falha no nosso legado cultural. O nosso legado cultural não nos ensinou uma série de coisas, e dentre essas coisas está o conhecimento do espírito. Vocês podem aí ver, então, na sua tela, um diagrama do que a gente chama de sistema sutil ou corpo sutil. O que os indianos sabiam e que as civilizações que nos colocaram aqui no Ocidente, principalmente, não nos trouxe, é que quando nós estamos aí por volta de 2 ou 3 meses de formação, ainda no ventre de nossas mães, o poder que cria tudo, a energia que dá vida a tudo, ela penetra pelo topo da cabeça, onde era aí a nossa moleira, marcada como o número 7 aí nessa figura. Ela percorre então a nossa coluna recém-formada e vai formar 3 principais canais, que você vê aí, um em azul, que percorre ao lado esquerdo do corpo e vai para o hemisfério direito do cérebro, um direito, que percorre o lado direito do corpo e vai para o hemisfério esquerdo do cérebro, e um central, que passa dentro da nossa coluna. E forma mais 7 principais centros de energia que você vê aí enumerados, que são os chamados chakras. Cada um desses chakras e canais, eles regulam uma série de coisas na gente. O canal esquerdo, ele é a vontade. Gravem essa palavra-chave, vontade. Aqui é como a gente desenvolve a emoção, o sentimento. Mas a vontade é a primeira força que entra em ação em qualquer coisa. Em seguida, a segunda força que entra em ação é a própria ação. Então, primeiro nós temos que ter uma vontade. Isso corresponde ao canal esquerdo. Depois nós vamos ter uma ação. Isso corresponde ao nosso canal direito. Bem, mas temos a vontade, agimos para obter alguma coisa. Então, o canal central é o propósito. Presta atenção nessas 3 forças. Elas estão presentes em todas as coisas que nós fazemos, em todas as coisas que acontecem com a gente. Sempre há que ter uma vontade, um desejo, mesmo que isso seja imposto por lei. Depois nós precisamos empreender uma ação, e depois nós queremos, né? Objetivo, obter alguma coisa, e aí é o que eu chamei aqui de propósito.
Mas vamos olhar isso com um pouco mais de detalhe. Nós temos os chakras e eles nos dão uma série de qualidades e virtudes. E esse é o primeiro item que você deve prestar atenção. Nós estamos localizando no corpo qualidades e virtudes. Esse tipo de conhecimento não chegou para nós. Então preste atenção. O primeiro chakra nos dá inocência, sabedoria, pureza, humildade. Isso vem do chakra que está na região do períneo, fora da nossa coluna, na parte mais inferior do corpo. Inocência. Essa é a palavra mais forte e poderosa desse chakra e é aquela também que percorre todo o nosso sistema sutil e vai possibilitar que ele funcione direito. Portanto, tudo aquilo que ataca a inocência e a pureza arruína essencialmente esse primeiro chakra, que é chamado de a sustentação da raiz. Se você imaginar que todo esse corpo sutil é uma árvore, a sustentação dele é o primeiro chakra, é a inocência e a pureza. O segundo, ele está a 4 dedos abaixo do umbigo e nos dá o conhecimento, nos dá a criatividade, o poder de colocar beleza e estética em tudo aquilo que a gente faz. O terceiro é o umbigo, é a satisfação, é o bem-estar. Se você não tem como pagar uma conta, se você não se preparou para uma prova ou para uma reunião, algum problema vai acontecer na região ventral, certo? O tal friozinho na barriga, ou a diarreia, ou a constipação intestinal, isso acontece porque a nossa infraestrutura está abalada, exatamente aí no ponto do terceiro chakra. O quarto chakra, ele está na região do tórax, controla os nossos pulmões, nosso coração, e ele nos dá segurança, autoconfiança. Observe que quando você está inseguro, você está ofegante. A segurança, então, ela vem do bom funcionamento do quarto chakra. E há um destaque interessante aí do lado esquerdo da figurinha, um pouco desbotado, que deveria ser um foguinho, que é o nosso espírito, a nossa essência imortal. E ela está no nosso coração, do lado esquerdo do peito. É fácil também a gente entender isso. A gente sabe que o médico não assina o óbito da pessoa enquanto o coração não para. Até o cérebro pode parar. Isso significa que o que está no nosso coração é extremamente importante. É a nossa essência imortal. Em seguida, nós temos aí no quinto, na base do pescoço, na garganta, o quinto chakra. É ele que nos dá a capacidade de sermos coletivos. É ele que nós estamos usando agora, eu para transmitir essa meditação e vocês para ouvirem. É ele que permite que a gente se expresse para o mundo e reconheça o mundo, entenda o mundo. Ele nos dá também a autoestima. A autoestima é uma qualidade muito importante e ela se situa aí do lado esquerdo, entre o pescoço e o ombro, exatamente na junção do pescoço com o ombro do lado esquerdo. Esse ponto é a nossa autoestima. A autoestima ela é muito prejudicada pelo sentimento de culpa. Culpa que eu coloco nos outros, culpa que os outros colocam em mim, mas a pior de todas, a culpa que eu coloco em mim mesmo. Esse tipo de culpa nós, americanos do Sul, somos especialistas em fazer isso. A todo instante a gente está se culpando. A menor palavra errada falada, que a gente acha que a pessoa vai entender assim o assado, nós já estamos nos sentindo culpados, pedindo desculpas. Essa autoestima é extremamente atacada na América do Sul. E nós, desde já, a partir desse momento, vamos jogar fora qualquer culpa. Não estamos falando de culpa jurídica, estamos falando dessa culpazinha de todo dia.
Não adianta se sentir culpado. O que adianta é enfrentar o erro, reconhecer o erro e prometer a si mesmo que não vai errar de novo. A culpa é uma fuga. Lá no sexto, agora, nós estamos no centro da testa. Aí se desenvolve o que chamamos de ego, que você vê aí essa porçãozinha amarela no hemisfério esquerdo do cérebro, que é a ponta do canal direito, e o superego, que você vê aí do lado esquerdo, direito do cérebro, que é a ponta do canal esquerdo. Esse sexto chakra, então, desenvolve razão, intuição, percepção, mas a qualidade fundamental dele é a capacidade de perdoar. É aí que nós desenvolvemos a capacidade de perdoar. E é necessário que a gente perdoe a tudo, a todos e principalmente perdoe a si mesmo. Se você não perdoa, por exemplo, alguém que você acha que ele fez mal, e essa pessoa, vamos dizer assim, nem sabe que te fez mal, ou nem se incomoda com isso, quem é que está te torturando? A pessoa ou você mesmo? Então, nós temos que prestar atenção nisso e perdoar a nós mesmos, principalmente. Depois, nós chegamos então ao sétimo chakra, o último, no topo da cabeça, a região onde era a nossa moleira. Esse é o chakra da integração, da união. O que acontece aqui? Ele integra todo o nosso sistema sutil e nos conecta com o todo. Ok? Vamos ver um pouquinho mais a respeito dos canais. Falei para vocês, canal esquerdo, vontade. Ele desenvolve emoção, sentimento, alegria, desejo, e lá no hemisfério direito do cérebro é a nossa mente abstrata. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse ponto exatamente aqui. Porque esse canal esquerdo é aquele também que desenvolve em nós os condicionamentos, os hábitos, e nós vamos entender melhor isso adiante. E o direito? Como é que é o direito? A ação. O que ele nos dá? Pensamento, planejamento, é a mente concreta, nos dá criatividade. Olha lá, a ponta esquerda do cérebro, que é a ponta, o hemisfério esquerdo do cérebro, que é a ponta do canal direito. E o canal central? O canal central, falei para vocês, propósito. É ele que nos dá equilíbrio, tranquilidade, paz, silêncio interior e a possibilidade de evoluir. Este é o objetivo. Aqui está o objetivo fundamental: evoluir, tornar-se um ser melhor. E agora vamos andar um pouquinho mais para a gente entender como que acontecem essas coisas. Lá pelos 5 ou 7 anos de idade, eu desenvolvo a minha personalidade. Observa aí ego, o balãozinho amarelo, e superego, o balãozinho azul. O ego diz, eu quero, e assim tem que ser assim. O superego diz, só pode ser assim. Não aceito de outro jeito, só aceito azul, não quero vermelho. Então, entre todas as nossas querências, preferências, nós desenvolvemos o nosso ego e superego, que formam dois balões muito grandes, como representam essas bolas pretas aí. Elas vão pressionar demais esse sexto centro que está aqui, no cruzamento dos 3 canais. Como resultado disso, aquela energia primordial que estava circulando, ela não pode mais passar do sexto. O sétimo chakra que se fecha, ela desce e adormece no penúltimo osso da coluna, chamado de osso sacro. Que coisa interessante que os gregos chamaram esse osso de sagrado, não é? Nesse ponto, então, nós
bloqueamos todo o canal central. Relembrando, é aquele que nos dá equilíbrio, paz, tranquilidade e a capacidade de evoluir. Então ele adormece. E aí? Bom, aí nós começamos a usar esquerdo e direito, mas nós usamos de forma exagerada. Então o que acontece? Do lado esquerdo temos baixa autoestima, insegurança. Essa baixa autoestima é eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, eu não dou conta de fazer nada, isso é demais para mim, autoestima baixa. Tristeza, infelicidade, culpa, medo. E do lado direito, eu me aborreço, ou eu tenho hiperatividade, ou eu desenvolvo prepotência, egoísmo, vaidade, ou eu desenvolvo agressividade, e eu posso até desenvolver a raiva. Esses são problemas de lado direito, ou de canal direito. E essas coisas acontecem também de forma muito dinâmica. Vamos supor aqui, eu tenho medo e uma insegurança. Para esconder isso, eu desenvolvo um comportamento agressivo. Saio falando bruto com todo mundo. E vou ofendendo todo mundo e de repente eu ofendo alguém que eu gosto. Aí eu crio um arrependimento, uma culpa. Ai meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo e não sei o quê. Outro exemplo, eu tenho uma ideia, um desejo, uma vontade. E aí, bom, chego para a chefia, vamos fazer um projeto? Vamos. Aí, todo mundo compra meu projeto. Planejamos, começamos a agir, fazemos. E chega uma outra área da empresa e diz assim, olha, acho que não vai ter verba para esse seu projeto não, viu? E aí a gente engaveta o bicho e fica com aquela decepção toda. Mas chega alguém e diz, não, peraí, vai dar para fazer, vamos fazer, tem verba sim, e a gente remaneja daqui e dali, a gente replaneja, corre, faz. E aí vai se passando o tempo, muda a chefia, chega uma nova chefia e diz, não alcançamos nossas metas, não está mais no nosso programa, mudamos a direção dos nossos investimentos e engaveta aí esse seu projeto. Observa esse movimento pendular entre estados desanimados do lado esquerdo, que corresponde a essa área aqui em azul, para estados exaltados, que são aqui o lado vermelho, ou seja, o lado do canal direito, que está em amarelo. Esse movimento pendular de um lado para o outro é o que os yogis classificam de inferno. Isso é o nosso inferno. Todo dia, a todos os momentos, seja em pequenas coisas ou em grandes coisas, em grandes épocas nas nossas vidas. O fato é que nós vivemos nessas 4 dimensões. Acontece que normalmente o nosso físico vai numa direção, as nossas emoções vão numa terceira, a nossa mente numa quarta, a emocional numa segunda, a mental numa terceira, quer dizer, outra direção. E o nível espiritual, ele ou é desconhecido ou ele está esquecido. Nós precisamos integrar tudo isso. Como manter o equilíbrio e evoluir? Então nós precisamos de uma resposta para isso. Desde 1970, essa senhora indiana chamada Shri Mataji ensina Sahaja Yoga ao mundo inteiro de graça. Ela faleceu em 2011. Durante esse tempo, ela percorreu o mundo inteiro incansavelmente e, hoje em dia, a Sahaja Yoga é praticada em mais de 100 países. Ela esteve presente na famosa Conferência das Mulheres em Pequim, em 95, acredito que tenha sido a terceira Conferência das Mulheres Mundial, né? E o que ela ensinou? É necessário que a gente desperte a Kundalini, quer dizer, aquela energia primordial que está na base do nosso sistema, que ficou adormecida aqui nesse ponto. A partir daí, nós temos o que chamamos de yoga. Ou seja, quando essa energia desperta e chega até o topo da cabeça, então
nós alcançamos essa conexão, essa união. E isso significa realização do si, ou seja, o entendimento da sua própria essência. Isso é o que se chama yoga, um nome moderno, realização do si. E a partir desse ponto nós entramos numa forma, ou vamos dizer, num estado, melhor dizendo, desculpa, que se chama consciência sem pensamentos. O que acontece na consciência sem pensamentos? Nós estamos conscientes, porém, nós não estamos pensando, não estamos gastando a nossa... Não estamos... Perdoem. Não estamos pensando constantemente. A nossa mente está quieta e nós estamos percebendo alertas a tudo. Então, esse estado de consciência sem pensamentos é o estado de yoga. Portanto, yoga não é ginástica, yoga não é exercício, nem postura. Essas são maneiras, formas, ferramentas para se alcançar o estado de yoga. Então nós temos várias formas de alcançar esse estado. Ocorre que ao longo do tempo, os mestres nunca acharam que o ser humano tivesse merecimento suficiente. Então, primeiro impuseram que tivesse um total controle mental, emocional e físico, para depois chegar no nível espiritual. Só que isso através de muita disciplina e muita dedicação que talvez levasse a vida inteira. Shri Mataji nos ensinou uma técnica bastante simples, aonde ela inverte essa metodologia adotada por todas as yogas e filosofias. Em vez de você se ocupar inicialmente em aperfeiçoar o seu nível físico, o seu nível mental e o seu nível emocional para depois chegar no nível espiritual, que são coisas que demandam talvez uma ou mais vidas, ela inverteu. E a primeira coisa que nós vamos experimentar é o nível espiritual. Depois, nós mesmos vamos resolver essa outra parte, digamos assim, dos outros nossos níveis, as nossas emoções, a nossa mente, o controle disso tudo. Como é que nós vamos fazer isso? Então agora eu quero mostrar para vocês de forma mecânica o que a gente vai fazer. Sente-se dessa maneira, ou seja, pode ficar numa cadeira, ou pode ser você pode estar sentado no chão também, sem necessidade de nenhuma postura. O fundamental, o mais importante é que você esteja relaxado e descanse. Coloque as duas mãos descansando sobre as pernas com as palmas para cima. Não há necessidade de nenhum gesto, basta as mãos para cima. As palmas para cima são um gesto, uma demonstração de que você está pedindo, você quer receber. Em seguida, nós vamos colocar a mão direita sobre o coração, no lado esquerdo do peito. Depois, nós vamos colocar a mão direita entre o pescoço e o ombro do lado esquerdo. Depois, nós vamos colocar a mão sobre a testa. E depois, nós vamos massagear o topo da cabeça com a nossa mão.
certo? Depois, eu vou pedir para vocês voltarem tanto com a mão direita ou com a mão esquerda, sem tocar o cabelo, como o Shri Mataji mostra nessa figura. Certo? Então, mecanicamente, é isso que nós vamos ter que fazer. Ok. Então, coloque-se nessa postura, tire os sapatos ou sandálias. Se aí onde você está estiver muito frio, você pode ficar de meia, não tem problema nenhum. Então, inspire e expire profundamente, devagar, sem pressa. Inspira e expira profundamente. Faz uma paradinha quando você encher tudo. Depois expira e faz uma paradinha quando você esvaziar tudo. Agora coloque a mão direita sobre o coração, no lado esquerdo do peito. E aqui, de olhos fechados, com atenção lá no penúltimo osso da nossa coluna, no centro da nossa bacia, vamos nos referir ou chamar essa energia primordial, que é a Kundalini, como os indianos carinhosamente falam a mãe primordial, ou simplesmente mãe, porque ela é uma energia que tem uma característica materna. Foi ela que nos criou. Agora preste atenção no seu coração, com a sua mão direita sobre o coração, no lado esquerdo do peito. E aqui, peça assim: mãe, por favor, venha até o meu coração, abra, ilumina o meu coração. Aqui, no nível do coração, nós temos que alcançar a consciência de que nós não somos só esse corpo, nem só essa mente, nem só essas emoções, muito menos esses problemas da vida, mas nós somos o puro espírito. Então afirme para si mesmo, algumas vezes mentalmente: mãe, eu sou o puro espírito. Entendendo que espírito é a nossa essência imortal, chamada Atma em sânscrito. Mãe, eu sou o puro espírito. Agora, coloque a sua mão no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. Se você quiser, gire a cabeça um pouquinho para a direita, para sentir bem essa conexão. E aqui, nós precisamos nos livrar da culpa desnecessária. Não precisa pensar nem perguntar
nem se questionar. Basta apenas repetir seguidamente, mentalmente, o seguinte: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Várias vezes. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Apenas repita várias vezes isso para si mesmo. Agora, coloque a sua mão sobre a testa, inclina a cabeça um pouquinho para frente, sinta toda a sua testa na sua mão. E agora, de coração, verdadeiramente, nós precisamos perdoar a tudo, a todos, inclusive a nós mesmos. Então, algumas vezes, mentalmente afirme assim: Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora, coloque a sua mão no topo da cabeça, bem onde era a sua moleira. Estica os dedos para fora e para cima. Pressiona com força para baixo e gira o couro cabeludo no sentido horário, devagar, de forma a despertar cada um dos 7 chakras. Depois de mim, faça o seguinte pedido, que é pela realização do si, quer dizer, o entendimento de si mesmo, a percepção de si mesmo, ou, em outras palavras, yoga. Então, peça assim: Mãe, por favor, dai-me a realização do si. 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 E mais uma vez, Mãe, por favor, dai-me a realização do si. Descansa a mão direita, palma para cima. E agora eleva a mão esquerda acima da cabeça, uns dois dedos aí acima do couro do cabelo, sem tocar o cabelo. E observa o que você sente com a mão esquerda. Frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Passeia com a mão devagarinho para frente e para trás e presta bastante atenção. O que você sente? Descansa a mão esquerda e agora faz o mesmo com a direita. Palma da mão esquerda para cima e a mão direita lá em cima da cabeça, aproxima do cabelo, sem tocar, e
Observa se você sente frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Observa com bastante atenção. Descansa a mão agora. E ainda de olhos fechados um pouquinho, observa o que está acontecendo. Observa que você está consciente de tudo. Observa que você sabe o que está se passando à sua volta. Você sabe como está por dentro, mas a sua mente está quieta. Observa um pouco o silêncio dentro de você. Então, devagarinho, você pode abrir os olhos. Se você conseguiu perceber esse silêncio, isso é o que se chama meditação. Meditação é exatamente esse estado de silêncio, silêncio interno. É esse estado que nós precisamos chegar todo dia um pouquinho, para que nós possamos descansar o nosso ser e alcançar as nossas respostas. Como é que se pratica essa Raja Yoga? 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite. E o que você vai fazer? Exatamente essa meditação simples. Observando a figura aqui, quando a Kundalini, que está aqui entre o primeiro e o segundo chakra, no centro da nossa bacia, quando ela sobe, ela passa por todos os nossos chakras e canais, até chegar lá no topo. Se estiver tudo certo, harmônico, equilibrado, você vai sentir a brisa fresca. Se ela observar ou encontrar algum bloqueio, alguma desarmonia, então ela vai sinalizar para a gente na forma de calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento, ou seja, qualquer sensação que não seja a brisa fresca. Normalmente a gente sente muito formigamento, sente calor, sente peso. E depois, com a prática da meditação, vocês vão aprender a decodificar isso como está mostrado aqui na mão e os dedos. Talvez você possa ter sentido essas vibrações em algum dedo. Então, vibrações é como nós chamamos essa resposta da Kundalini, ou seja, essa informação que a Kundalini nos dá. Vibrações. Vibrações, então, são sensações de frescor, se tiver tudo certo e equilibrado, ou calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento, e isso aparece nas suas mãos, também no topo da cabeça, ou às vezes até no corpo mesmo, no local desses chakras que você começou a aprender agora. Isso, portanto, chama-se realização do Si. Agora você tem a realização do Si. Agora você tem o que se chama o despertar da Kundalini. Você experimentou o que é a iluminação. Você experimentou o que é o verdadeiro batismo. Acontece que aqui no nosso canal central, é como no centro da nossa medula espinhal, é como se a gente tivesse milhares de fios. E nesse momento a gente tivesse conseguido fazer funcionar uns 2 ou 3. Isso já é suficiente para nos dar a percepção e o regozijo da Kundalini. Existe, portanto, então, essas propriedades todas. E vou pedir licença a vocês para a gente voltar lá naquele slidezinho que falava sobre
sobre o canal esquerdo, porque aí a gente vai conseguir ver uma coisa bastante interessante. Então aqui, nesse slide, nós vemos o canal esquerdo. Eu tinha mostrado para vocês emoção, sentimento, alegria, desejo. Esse canal esquerdo, ele tem vários problemas quando a gente sobrecarrega ele. Medo, insegurança, incerteza, dúvida. E aqui, onde está a nossa mente abstrata, o nosso superego, é onde a gente armazena a nossa memória. A partir de uma experiência que nós temos, é onde nós vamos armazenar uma memória. E a partir daí, nós começamos a formar um condicionamento. Vamos usar um exemplo simples aqui, que é quando a gente aprende a dirigir. Inicialmente, nos são dadas várias aulas e nós vamos condicionando, a partir da memória da experiência, várias atitudes e várias formas de manejar o carro, de dirigir o carro. Então, depois, tudo isso fica condicionado. Condicionado, então, quer dizer que eu voltei a ou mantive aquela memória permanentemente no meu sistema sutil e também aqui registrado. Dessa maneira, condicionamentos se transformam em hábitos, que podem ser bons ou ruins, manias ou vícios. Isso tudo vai nos prejudicar muito. Então, preste atenção em tudo aquilo que você aprende a fazer. Quando a gente tem um bom condicionamento, por exemplo, no trabalho, quando a gente aprende a fazer algo ou acha uma maneira de fazer algo certo, então nós chamamos de procedimento, método, processo de trabalho. E aí até existem aqueles que chegam ao extremo, o que é salutar, por exemplo, numa indústria ou numa área comercial, de escrever manuais de como fazer as coisas. E a partir desse ponto, a gente então utiliza bem um condicionamento. Mas o condicionamento ele pode nos travar demais. É quando nós dizemos assim, eu só faço assim, eu só quero assim, só pode ser assim porque eu sempre fiz assim. Então, nós perdemos a chance de experimentar o que é novo. E normalmente, nós estamos lidando com coisas que são mortas. Não é um processo vivo. Por exemplo, quando nós pegamos vamos supor, um tronco de uma árvore, transformamos isso em madeira e aí fazemos alguma coisa, tudo isso é um processo morto. Quando nós plantamos uma semente e deixamos a árvore crescer, cuidamos dela, podamos a árvore, protegemos os frutos das pragas, isso é um processo vivo. Então, Shri Mataji nos chama muita atenção para nós percebermos que o espírito, a existência do espírito, a nossa percepção do espírito é um processo vivo e é o que realmente nós somos. Nós vamos assistir um pequeno trecho de palestra em que Shri Mataji fala precisamente sobre esse problema de condicionamento e como que isso nos afeta. E a solução disso, vocês já sabem, são as vibrações. E a partir do momento em que nós começamos a meditar com regularidade, é que nós alcançamos esse ponto de perceber a diferença entre você ter um condicionamento bom e um condicionamento ruim. Via de regra, a gente se refere a condicionamento como uma coisa ruim. Mas, a partir de hoje, passe a prestar bastante atenção naquilo tudo que você faz de forma, como a gente diz, mecânica. Será que não existe uma maneira melhor de fazer a coisa?
E será que a gente não está perdendo muita coisa porque só quer de um jeito? Vamos então assistir esse trecho de palestra para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse problema do condicionamento. The conditioning comes to you from the matter with which we are dealing every day. When a human being sees a matter, he aggresses it. And he wants to use that matter for his own purpose. He changes the forms of the matter for his own purpose. He starts getting used to matter as comfort or as a help or a guide in life. The more you start depending on matter, the more your spontaneity is finished, because you are dealing with the dead. Matter, when it is dead, then only we deal with it. When it is living, we are not so much bothered about it. So the deadness of that matter settles within us when we start using that matter for our purpose. But how are we to otherwise exist is the question people can ask if God has given us these material things and this matter to be used. Are we not supposed to use them? And are we not supposed to enjoy them? But we don't enjoy really. Before realization, you cannot enjoy any matter. You can only form a habit and may become a slave of that matter before realization. It's a fundamental principle of economics that wants in general are never satiable. Means today you want to buy something like a carpet, alright, bought it. So now that carpet becomes a headache because it's your possession, you have to look after it. You have to insure it, you have to worry about it that it doesn't get spoiled, first of all. And secondly, you really get into another mood of buying something else. Now you have bought the carpet, finished. Then you have to have something else, then you have to have something else, then you have to have something else. So it does not satiate you. It does not give you the joy. Matter can never give you joy. It's the spirit that gives you joy. And when the ascent takes place, then you become the spirit. Then matter takes another value system within ourselves. The value system of matter is very different. As I am sure Jason must have told you, that when you get your realization, then you start feeling the cool breeze in the hand. In relationship to matter, it's very helpful to be realized. Because immediately you know what is good for you and what is bad. For example, you eat something that's not good for you. Immediately you lose your vibrations or you become hot. Even looking at it may happen. You want to sit on a chair on which somebody who is a very wrong type of a person has sat. Immediately you feel, oh, something wrong in this place. With your vibrations, which is a definite thing and absolute thing. And this conditioning can only be over. These habits can be overcome only if you become the spirit, because spirit is always dominated by the matter. And the spirit has to overcome that domination of the matter. Actually, spirit cannot be dominated by it. But what I mean is that it is covered, like the sun can be covered with clouds. In the same way, all our domination, or we can say all our enslavement of the matter makes us dominate our spirit in the sense that we cover it. The clouds are there. We can't see the spirit, we can't feel it. The spontaneity
which is the beauty of the spirit we do not feel in a person. So in judging a person, what do we judge? How that person looks, what dress he's wearing, how he walks, what are his formal ways, does he know how to say thank you, sorry or not, you see. All these things impress us very much. What sort of a car he has, say, what sort of a house. Maybe we may miss a saint. There is no way out to find out what is the truth, because we are so much used to material forms that we have. For example, our idea of art also is in the same way molded. We like this kind of art. If you ask why, because this is this kind of a thing, harmony, or maybe this is more proportioned and all that. But how do you know? Because you've read certain books, or maybe that you have understood from somebody else that this is art, this is beautiful. I mean, you brand something as beautiful, but is it really? If it is beauty, it should be spirit, because spirit is beauty and beauty is spirit. So is it beauty? How do you make out that this art is beautiful or not? For example, according to all normal ideas of womanhood, I don't think Mona Lisa is a beautiful woman. I mean, the way these days you see mosquito-like women are regarded as beautiful. So how they call Mona Lisa so beautiful? What's in her? Thousands of people would be assembled to see that painting. Why? What is that? Only vibrations will tell you that it emits vibrations. It appeals to your spirit without your knowledge. You are not aware of it. It appeals to your spirit. That's why universally that painting is appreciated. But when this conditioning becomes collective, any such conditioning becomes collective, and you accept this is the form that is beauty, this is the form that is reality, this is the form that is spontaneity, then the confusion starts. The confusion starts at that point, when it becomes a collective. Adote então novamente essa posição, que é a posição de meditação. Nós vimos que Shri Mataji nos falou a respeito dos problemas que o canal esquerdo nos dá. Então, vamos agora meditar um pouquinho e aprender mais um detalhe. Agora de novo inspire e expire profundamente. Já que nós temos esses condicionamentos que fomos criando ao longo de nossas vidas, e muitos deles estão tão cristalizados que é tão difícil da gente se livrar disso, nós temos que ter muita paciência conosco mesmos. Coloque a sua mão direita, a palma da mão voltada para o chão, ou sobre o chão se você estiver sentado no chão. Quer dizer, a palma da mão voltada para a Mãe Terra, o elemento Terra. Deixando a mão esquerda com a palma da mão voltada para cima e a palma da mão direita voltada para a Terra, nós escoamos todos os problemas do lado esquerdo. E nós podemos pedir assim: Mãe, significa pedir a nossa própria Kundalini, que agora está desperta. Mãe, por favor, remova todos os maus condicionamentos. Tudo aquilo que me impede de experimentar o que é novo, de ser alegre, espontâneo, feliz. Basta a gente ficar nessa postura para a gente poder
melhorar o nosso canal esquerdo, que é o responsável pelo armazenamento dos condicionamentos. Agora coloque a sua mão direita sobre o coração de novo. E aqui afirme: eu sou o puro espírito. Eu não sou esse corpo. Eu não sou essa mente. Não sou esses problemas, não sou essas emoções que toda hora me pregam peças. Eu sou o puro espírito. Agora coloque a sua mão no encontro pescoço e ombro do lado esquerdo. E afirme várias vezes para si mesmo: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Agora coloque a sua mão sobre a testa, incline a cabeça um pouquinho para frente e perdoe. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora coloque a sua mão de novo lá no topo da cabeça, estica os dedos para fora e para cima e pressiona o topo da cabeça para baixo com força, gira o couro cabeludo. E agora que nós temos a Kundalini desperta, afirme ou peça assim: Mãe, por favor, estabiliza a realização do Si em mim. Ou você pode dizer: Mãe, por favor, estabiliza a yoga em mim. A conexão, a união com o poder onipresente do amor divino. Mãe, por favor, estabiliza a realização do Si em mim. Descansa então, a mão direita com a palma para cima. De novo eleva a mão esquerda lá no topo da cabeça, sem tocar o cabelo, e preste atenção para ver se você sente frescor ou calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Nós precisamos sempre exercitar a percepção dessas vibrações. Essas sensações que se chamam vibrações. Exercite sempre isso. Descansa a mão esquerda, eleva a direita e aproxima do topo da cabeça. Você pode sentir essas vibrações no topo da cabeça, pode sentir nas mãos em qualquer posição, pode sentir no corpo. Descansa a mão e fica mais um pouquinho em silêncio. Presta atenção. Como se você fosse um gravador ou uma filmadora. O gravador ou a filmadora não escolhem o que vão registrar. Apenas registram. Não perguntam, não questionam, não argumentam, apenas registram. Adote essa postura. Observe o silêncio dentro de você. É exatamente esse silêncio que nós precisamos alcançar um pouquinho, todo dia.
Devagarinho então, abra os olhos. Chegamos ao final de mais uma meditação online. E eu gostaria de pedir a vocês que relatassem o que vocês sentem ou dúvidas que tenham aí no formulário do Fale Conosco, logo abaixo aí no site. Atente para escrever o seu e-mail corretamente para que a gente possa responder. E também gostaria de incentivá-los de forma muito veemente que vá aos nossos cursos presenciais, onde você pode aprender muito mais. Você vê aí o link para o nosso portal, sahajayoga.org.br, e nesse portal você tem uma aba chamada Endereços. Basta você ir em Endereços que você acha todos os locais onde você pode praticar a Sahaja Yoga no Brasil de forma gratuita. Se você está fora do Brasil e deseja participar da Sahaja Yoga, então procure no link sem o .br no final, sahajayoga.org. Aí você vai acessar a página internacional da Sahaja Yoga e existe um linkzinho chamado Centers Near You, que você vai então ter acesso a todos os países que têm a Sahaja Yoga, os respectivos sites, e aí você vai poder saber se aí na sua região você pode frequentar a Sahaja Yoga. Deixe para nós também um feedback aí através desse formulário do Fale Conosco. Como que você recebeu essa transmissão, críticas e sugestões, e nós agradecemos bastante a sua audiência, pedimos que divulgue esse programa que é para todo mundo, sem exceção, e desejamos a todos uma excelente semana. Muito obrigado e um bom dia.